Gilberto, nós conversamos em um outro vídeo sobre o tema de insalubridade, onde você esclareceu de uma maneira bem simples o que é o adicional de salubridade e os trabalhadores que têm direito, dependendo do grau e da nocividade ali do ambiente de trabalho ao qual ele está exposto. E nesse vídeo eu quero que você esclareça mais sobre a questão que você chegou a mencionar, mas não se aprofundou, sobre a utilização do EPI e a questão do adicional de salubridade. Valdemar, antes de mais nada, é importante a gente estabelecer o que é EPI e por que é tão importante esse tal de EPI quando a gente trata da questão de insalubridade. EPI significa Equipamento de Proteção Individual, que nada mais são, sendo muito didático, equipamentos, produtos que levam a segurança para o trabalhador. Vamos dar um exemplo prático. Por exemplo, um trabalhador de construção civil é obrigatório luvas de proteção, o capacete contra risco de quedas, batidas, ou que o trabalhador venha a cair, por exemplo. O trabalhador que carregue muito peso, por exemplo, é obrigatório que ele tenha uma proteção para a coluna. Então, tudo isso são equipamentos, são objetos que geram a segurança ou que apenas contribuem com a segurança desses trabalhadores que trabalham em condições nocivas à sua saúde. E por que é importante a questão do EPI com a insalubridade? Por um motivo muito simples. O EPI, quando ele consegue neutralizar 100% o risco dos fatores químicos, físicos ou biológicos, ele anula o adicional de insalubridade. Por quê? Anula o risco, anula a nocividade à saúde. Se esse equipamento, se esse produto fornecido pela empresa acaba por anular, por retirar todo o risco, o adicional não é mais devido. Então, por isso que o EPI ele tem uma fundamental importância nessa discussão sobre direito de EPI ou não direito. E por que eu digo isso? Existe uma questão que as empresas erram muito, Valdemar. Nas nossas consultorias empresariais, a gente sempre repete a mesma coisa, que EPI é algo muito sério, tanto para evitar o pagamento da insalubridade, quanto para a própria segurança física desses trabalhadores. Então, o que a gente tem visto ultimamente na justiça, nas dezenas de decisões que a gente acompanha diariamente, são casos da seguinte maneira: um trabalhador, ele trabalha numa empresa que tem esse ambiente nocivo, que com contato de produtos físicos ou químicos prejudiciais à sua saúde, mas a empresa acaba por fornecer a EPI. Então, a defesa dessa empresa por não pagar é: olha, eu dou EPI para esse funcionário e por isso eu não pago o adicional de insalubridade. Mas daí vem uma questão fundamental. Primeiro, que é a manutenção desses EPIs, as trocas desses EPIs, porque de nada adianta você fornecer os EPIs corretos e não dar manutenção para esses equipamentos. Ou que esses equipamentos não sejam trocados. Há pouco tempo, a gente fez uma perícia numa empresa, de um processo nosso, Valdemar, que a empresa fornecia para a funcionária que entrava em câmara fria toda uma roupa que mantinha a temperatura térmica do corpo dela. Porém, quando o perito foi avaliar, esse EPI que deveria ser trocado de 6 em 6 meses, por exemplo, ele não era trocado. Então, voltou-se a ter direito ao adicional de insalubridade, porque os EPIs, mesmo que corretos e mesmo que na sua função primordial eles anulam a insalubridade, neste caso, pela falta de manutenção ou pela falta de troca periódica, ele acaba voltando o direito da insalubridade. Gilberto, é bastante relevante essas informações que você está passando, e para facilitar aqui uma ordem cronológica dentro das informações que você vai passar, que são bastante ricas em termos de conteúdo, eu queria mencionar aqui uma situação de fato que você acompanha muito essa parte trabalhista nas empresas, a questão da manutenção e da troca do EPI que você acabou de mencionar, mas a responsabilidade do fornecimento, como você bem mencionou, desse equipamento de proteção é da empresa, mas nós sabemos que na realidade muitas vezes o trabalhador recebe aquele equipamento e ele não utiliza. Daí que vem essa minha dúvida.
O fato do empregador da empresa fornecer o EPI e o trabalhador não utilizar, esta situação gera uma responsabilidade para o empregador ou para o trabalhador pela não utilização? É o empregador que não fiscalizou que vai ser responsável em pagar o adicional de salubridade e se responsabilizar até por uma eventual doença profissional ou acidente do trabalho, ou é o trabalhador que assumiu o risco em não ter utilizado esse equipamento fornecido? Nós poderíamos fazer um vídeo de 2 horas a discutir responsabilidade empresarial, risco empresarial e tudo mais. Mas o nosso vídeo é sobre insalubridade. Então eu vou tentar focar a sua pergunta para o tema específico insalubridade. E vou ser o mais objetivo possível, não que represente a minha opinião pessoal sobre esse fato, mas eu vou responder a sua pergunta de maneira objetiva e de como o tribunal, de como a Justiça do Trabalho enxerga essa sua pergunta. E ele enxerga da seguinte maneira, objetivamente, é responsabilidade da empresa dar e fiscalizar o EPI, o uso desse EPI. Por essa razão, é totalmente comum a gente ver empregados que são advertidos, seja verbal, advertência escrita, suspensão e até, em último caso, pode-se verificar uma questão de justa causa para os trabalhadores que não usam o EPI de maneira correta. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em andaime, por exemplo, que se nega a utilizar um EPI de segurança, por exemplo, o risco de vida dele é gigante. Então não há justificativa para essa pessoa não usar o EPI. Então a empresa ela tem o dever de fiscalização. Se o funcionário não está cumprindo essa norma, essa regra do contrato de trabalho, que é uma obrigação dele, a empresa deve o advertir e, se não cumprir, pode inclusive romper o contrato por justa causa. Então, assim, objetivamente, é dever da empresa fiscalizar. Mesmo porque qualquer acidente que ocorra com esse funcionário da empresa, não vai se entrar na discussão se ele usava ou não IPI por vontade própria, mas vai se cobrar da empresa uma postura ativa, uma postura fiscalizatória. Então, sim, é obrigação total da empresa verificar o uso, a manutenção e as trocas periódicas desses EPIs. Gilberto, em relação à manutenção desse equipamento de proteção que você mencionou ainda há pouco, que a empresa deve tanto fornecer quanto também fiscalizar a manutenção das condições de uso ali, de prazo de validade, da qualidade também do equipamento fornecido para evitar e prevenir algum acidente ou alguma lesão à saúde desse trabalhador. Quais são as consequências na prática na hipótese da empresa fornecer um equipamento inadequado? Porque também pode haver ali uma análise equivocada, né, de quem está responsável em fornecer esse EPI e fornecer um equipamento inadequado para aquele trabalhador, ou um equipamento que tem um prazo de validade curto e se prolonga a utilização desse equipamento. Quais são as consequências em decorrência desse fato de um fornecimento de um equipamento de proteção inadequado ou até mesmo da utilização prolongada de um equipamento que já deveria ter sido trocado, doutor? Não é todo o EPI que anula a questão da nocividade do ambiente. Então isso significa o quê? Que mesmo fornecendo o EPI, numa situação hipotética, a empresa fornece direitinho, tudo certinho, não significa que ela está isenta no pagamento da insalubridade. Por quê? Porque não é todos os EPIs que vai neutralizar 100%. Essa é a primeira premissa que a gente tem que pensar. Então, a sua pergunta, vamos imaginar que a empresa forneça os EPIs, mas eles não estão dentro da regulação técnica, né? Eles não estejam apropriados. O que isso acontece? É muito simples, é como se não tivesse se fornecido. O trabalhador passa a ter direito ao plus salarial do adicional de insalubridade. Então, é maneira muito simples de se resolver essa. Ou o EPI, ele é 100% garantido, ele garante e anula todos os riscos, e aí você não precisa pagar o adicional, ou se você fornece errado, ou ele não é suficiente para pagar, para anular os riscos químicos, físicos e biológicos, a empresa tem que pagar o adicional. Mas o mais importante de tudo isso, Waldemar, é uma consciência também social. Porque os EPIs, independente de pagamento, né, do adicional de insalubridade ou não, os equipamentos de proteção individuais, eles evitam outros problemas maiores. Acidente,
de trabalho, todo mundo que é empresário ou trabalhador também sabe do quanto é importante evitar acidentes e do quanto é complicado uma vez que o trabalhador já sofreu um acidente. As consequências jurídicas, econômicas e sociais para as duas partes, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. A empresa que tem um trabalhador acidentado, ela tem um problema para ela, um problema econômico, um problema social e principalmente um problema de continuidade das atividades, porque ele vai ter um trabalhador a menos, vai ter um gasto a mais. Então os EPIs eles não podem ser encarados simplesmente como uma questão de direcionar ou não o pagamento de adicional de insalubridade. Ele tem que ser visto como um equipamento importante para as duas partes do contrato, tanto para a empresa quanto para os empregados. Perfeito, Gilberto. Se você me permite aqui uma pequena complementação nessa explanação, nesse esclarecimento que você mencionou, é que a empresa também tem que observar que ela pode estar sujeita a uma fiscalização do Ministério do Trabalho, de uma Delegacia Regional do Trabalho, e ser sancionada com uma multa de um valor bem significativo que acaba gerando um grande prejuízo econômico para essa empresa. Então sai mais barato essa empresa manter os seus equipamentos em ordem e fornecer e também fiscalizar a utilização deles do que ela economizar teoricamente um valor e correr o risco de sofrer uma fiscalização e ter uma penalização bem severa por parte do poder público, né? Sem dúvida, é como eu disse, a gente não pode ser simplista em achar que o fornecimento de EPI é uma questão só econômica, né? No sentido de se evitar multa, como você colocou muito bem, administrativa do poder público ou também do pagamento em folha do adicional de insalubridade. EPI ela é uma obrigação social e humana que as empresas têm que ter consciente, mesmo porque eu entendo que esse é um custo para a empresa que não muda muito se você for ponderar o risco de um trabalhador se acidentar e não estar devidamente protegido. Ok, Gilberto. Então eu quero finalizar aqui esse vídeo agradecendo primeiramente a sua paciência em acompanhar aqui a nossa conversa até esse momento. E agora que você está aqui, eu quero fazer mais dois convites. O primeiro deles é você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, assim você vai receber os nossos novos vídeos com novos conteúdos. Se você também tem alguma coisa a acrescentar sobre esse bate-papo que eu tive aqui com o Gilberto, você pode fazer o seu comentário abaixo desse vídeo, seja indicando alguma temática nova para a gente comentar, seja tirando alguma dúvida. Então não hesite em fazer a sua pergunta ou seu comentário abaixo desse vídeo aqui no canal do YouTube, após você realizar a sua inscrição. E também eu vou deixar ao lado desse vídeo um link para você acessar no nosso site saberalei.com.br o artigo completo sobre adicional de salubridade. Inclusive nesse artigo tem uma parte que o Dr. Gilberto que redigiu de uma maneira bastante eficiente, trata exclusivamente do uso do EPI, quais são as suas consequências. Então se você quer se aprofundar nesse tema, clica nesse link que está ao lado desse vídeo para você acessar o artigo completo e certamente você vai ter no conteúdo desse texto aí uma explanação mais aprofundada que vai sanar eventuais dúvidas que nós não conseguimos esclarecer nesse vídeo pela limitação do tempo. Então eu agradeço, Gilberto, por mais essa conversa sobre adicional de salubridade, sobre EPI, e a gente se encontra no novo vídeo.